A criatividade tá Vou mil. pôr para gravar. Então, assim, normal, tá? Como se eu estivesse falando com vocês, igual eu falo todo dia. Se quiser tirar dúvida, me interromper, fica à vontade, tá? Bom, eu vou começar falando assim. Eu gosto de ser uma pessoa muito prática, eu não gosto de teoria, eu odeio teoria, eu gosto de ser o mais prático possível, tá? Então eu já vou começar compartilhando a minha tela aqui, abrindo dois sites, né? Que é o github.com e o que tem por trás do github.com é o git-scm.com, tá? Deixa eu separar as telas aqui lado a lado. Tirar esse aqui. Vocês estão vendo duas telas aí, da esquerda e da direita, os browsers? Isso aí. Tá, eu não tô vendo vocês, então, tipo, pode falar para me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Bom, qual que é a ideia desse treinamento, então? É rápido, vai ser um treinamento extremamente rápido, tá? Bom, a gente entender a diferença do Git e GitHub, né? Criar e versionar projeto local, trabalhar com branches, entender certinho o conceito de branch e tal. Realizar commit de forma profissional, assim, umas dicas que eu vou dar de boa prática, né? Entender o git ignore, para que serve esse arquivo git ignore. Sincronizar código com GitHub. Criar pull request, entender o que é o pull request, como analisar um pull request, tudo, o fluxo do pull request. É, Entender como que é o code review, vocês vão ouvir muito falar disso, enfim, né? Resolver conflitos simples, eu vou tentar simular um conflito simples aqui, mas enfim. E entender como o Git e o GitHub pode potencializar o uso de IA no desenvolvimento moderno, tá? Aí, o Git, que é esse do lado esquerdo aqui, o que que ele é basicamente? Ele é um sistema de controle de versão distribuído, tá? Sistema de controle de versão distribuído. Por que distribuído? Porque todo mundo tem o mesmo código fonte na sua máquina de forma distribuída e a gente altera partes desse projeto que a gente estiver fazendo e junta depois na origem, tá? Então a gente consegue fazer um trabalho colaborativo. A ideia dele é essa. A gente vai fazer um projeto, e se você parar para pensar hoje, tudo é projeto, né? Ah, eu quero fazer um texto referente a alguma coisa, ele é um projeto. Tudo que você for ver, você parar para pensar, ah, eu vou fazer um feijão, ele é um projeto. Você segue ali uma receitinha e tal. Então, se você parar para pensar, tudo é projeto. Só que tudo que você for fazer de projeto no computador, que você quer manter o rastreamento para caso de algum problema você voltar uma versão, alguma coisa, a gente usa Git. Sempre, 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 tá? Então, assim, na cabeça de vocês, a partir de hoje, a partir de agora, tudo tem que estar no Git, GitHub, tá? E aí a gente vai entender a diferença dos dois e por que a gente usa os dois, tá? Não existe só o GitHub de plataforma de hospedagem, tem outras. Mas a gente vai trabalhar com o GitHub que é a mais popular, tá bom? Bom, aí para fazer uma analogia rápida aqui antes da gente começar, pôr mão no código, essas coisas, o Git, como eu estava falando, ele é um programa mesmo, que ele faz o controle da versão. Ele faria o papel, vamos supor, do Word. Pensa que a gente está escrevendo alguma coisa no Word, a gente salva um documento do Word, só que a gente não quer perder esse documento do Word. Então, se a gente não quer perder esse documento do Word hoje, né, a gente joga para um Google Drive, para um OneDrive. Então, a analogia seria, o Git seria o Word, né, onde a gente tem o código, a escrita ali, tá? E o Google Drive ou OneDrive seria o GitHub, tá? Essa é a melhor analogia para vocês já entendendo assim as diferenças. Então o Git é uma ferramenta, o GitHub é uma plataforma. Sempre que eu estou falando assim, eu estou comparando esquerda com direita aqui na minha tela, tá? O Git funciona offline, sem internet nenhuma. O GitHub, ele funciona online. Então um é offline, o outro é online. Uh, o Git ele faz controle de versão, o GitHub faz o compartilhamento do que você versionou. O Git, ele geralmente é instalado na nossa máquina, né? Na máquina de todo mundo que vai colaborar no projeto. E o GitHub a gente não instala, ele é hospedado, né? A gente hospeda o que a gente criou no Git na nuvem. Então, o GitHub é sempre na nuvem e o Git é sempre na nossa máquina.
E o Git ele é gratuito 100%, a gente nunca vai pagar nada por ele por conta da licença dele, então ele sempre vai ser gratuito. Quem criou o Git foi o Linus Torvalds, que é o criador do Linux. Então ele já criou pensando assim, ó, eu vou resolver esse problema de vez e ninguém vai pagar nada por isso. E ele resolveu muito bem, tá? E o GitHub é uma plataforma que a Microsoft comprou recentemente, há alguns anos aí, e é um serviço que é baseado em Git, tá? Então, ele tem partes gratuitas. Hoje eu acho que a gente só está usando a parte gratuita dele. Mas tem a parte paga também, que dá para melhorar a parte de proteger um branch, fazer coisas assim que agora não faz muito sentido para a gente. Mas ele tem a parte paga também, tá? O GitHub, tá? Então, o fluxo. Quer ver? Ó, vou até desenhar aqui agora, agora que eu expliquei essa parte. Ah, acho que tem um, Xcolidraw, eu acho que chamava isso. Não lembro se é .io ou .com agora. Vou riscar .com. É isso mesmo. Tem um fluxo para a gente desenvolver que é mais ou menos assim, ó. A gente tem o desenvolvedor. Lembrando, pessoal, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem se tiver alguma dúvida. Um fluxo para trabalhar com versionamento. Criar branch. Então tem o desenvolvedor, a gente cria a branch. Eu estou pondo de cima para baixo que é exatamente nesse, nessa ordem, tá? Então a gente desenvolve, depois a gente faz o commit, depois a gente tem o push. Então as meninas, vocês já estão meio familiarizados com isso, eu só quero reforçar para vocês dominar o assunto mesmo, tá? Depois do push, geralmente. Aí daqui para frente já começa um fluxo um pouco mais profissional, até. Tem pull request, eu acho que eu mostrei para Carla ontem essa questão de pull request aqui, eu vou mostrar hoje para todo mundo também. Existe a parte do code review. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouco. Aí depois do code review a gente tem o merge e depois, de fato, o código vai para produção. Nossa, Iker, é muita coisa e tal. A gente faz isso aqui naturalmente, sem a gente perceber, tá? Isso aqui a gente faz naturalmente sem a gente perceber. É fácil. Na hora que você vê, você já está fazendo sem pensar muito. Você só faz, que é um fluxo tão natural que você só faz, tá? Então, o Git, como eu falei que ele é offline, então ele é instalado no nosso computador. Então, o site, igual eu falei, gitsm.com. Se você vir aqui na parte de. Geralmente aqui ele vai sugerir a versão do sistema, né? Mas se você vir em install, se eu não me engano, ah lá, ó, barra install, ele vai falar se é para Windows, é para Mac, é para Linux, ele já guia certinho. E se você tiver uma boa IA instalada no seu computador, você fala, instala o Git no meu sistema operacional para mim, e ele instala. Hoje a IA tá uma maravilha. E aí, como você confirma se o Git está instalado na sua máquina ou não? Você vai abrir um terminal, que é essas janelinhas aqui que eu acho que vocês já sabem. Se não souber, me fala. E vocês vão falar git version. Quando aparecer isso aqui, ó, git version algum número, é porque ele está instalado corretamente. Se aparecer qualquer coisa diferente de git version e um número aqui, aí ele não está instalado corretamente, ou falta recarregar o seu terminal. Aí precisa entender o que está acontecendo. Mas primeiro passo, quando você abrir um terminal aí, pode ser PowerShell, pode ser terminal do Mac, do Linux, enfim. Instalou o Git, você abre um terminal, git version. Beleza. A partir daqui a gente consegue seguir para os próximos passos, tá? Eu vou dar um zoomzinho aqui, porque agora, como vai ser uma parte muito prática, que eu quero que vocês dominem mesmo, então eu vou ficar bastante aqui no terminal, porque hoje a gente usa muita coisa para IA. Assim, eu mesmo às vezes nem estou digitando muita coisa no Git, eu mesmo já falo para IA, ó, faz commit e abre um PR, mas tipo, eu preciso entender o que eu estou falando para IA. E é isso que eu quero que vocês saibam, né, o que acontece por trás dos panos para perguntar certinho para IA, né, para enviar o prompt certo para IA, tá?
O clear no terminal eu limpo tudo, tá? Então eu tenho um toque de clear. Eu sempre gosto de deixar o terminal limpo, tá? Então sempre que eu digitar um clear, é porque eu já expliquei alguma coisa e limpei. Se eu limpei e alguém, se vocês não entenderam o comando anterior, eu faço de novo, não tem problema. O Git, depois que você instalou ele e viu a versão dele, o primeiro passo que eu sempre vou recomendar para vocês é saber qual usuário e qual e-mail está amarrado ao Git que você instalou, tá? Por quê? Quando a gente faz um código e a gente versiona esse código, ele chama um sistema de controle de versão porque ele quer saber quem está fazendo o quê. Então, tudo que é código que a gente faz no Git está amarrado o nome da pessoa que está fazendo e o e-mail da pessoa que está fazendo, entendeu? E como que a gente faz essa configuração inicial do Git? Você vai fazer git config traço traço global. Se você colocar user.name e dar enter, ele vai mostrar qual que está configurado no momento. Se não aparecer nada, Ícaro, para mim não apareceu nada. Então você precisa configurar. Então seta para cima para pegar o último comando. Aí você vai abrir aspas dupla aqui e vai colocar seu nome, sei lá, Ícaro William, sei lá, e dá enter. Configurei agora Ícaro William, tá? E o e-mail? Git config traço global user.email. Se eu só dar enter, ele vai mostrar o e-mail que tá. Se não aparecer nenhum e-mail, eu vou dar seta para cima aqui para ele pegar o último comando. Dou um espaço aqui, ó, aspas dupla e coloco o meu e-mail lá, sei lá, icaro@icarojobsoficial@gmail.com. Tá, ele configurou, tá? Depois que você fez essa configuração inicial do Git, que é essa daqui para ter o nome e essa daqui para ter o e-mail, você já consegue fazer commit no Git. Aí sim ele deixa você fazer commit, que é um empacotamento de um código que você fez ali com uma mensagem amarrada, basicamente, tá? A gente vai chegar nisso aí. Ah, Icaro, eu quero ver tudo que eu tenho de configuração no Git. Eu vou dar um clear aqui só para limpar. Você pode fazer git config traço traço list. Ele vai listar todas as configurações que você tem. A princípio, o que importa para a gente é essas três aqui, ó, tá? Então, o user.name tá Icaro William, tá? User.email tá o meu e-mail aqui. Aí vocês põem de vocês aí, né? E o branch inicial, init.default branch, o branch padrão, é o main. Eu gosto de trabalhar com o main. Antes vinha como master aqui. Eu gosto de trabalhar sempre com o main. É um padrão que todas as empresas hoje usam, então eu estou usando o main também. O que, que é isso? Quando você inicia um projeto, o branch padrão que ele vai criar já vai ser o main. A gente vai ver isso daqui a pouco também, tá? Bom, e a partir de agora eu vou começar a simular um fluxo da criação de um projeto versionado do zero. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver a carinha de vocês. Tá de boa? Tá tranquilo? Posso continuar? Então, beleza. Vou continuar então. Então, particularmente especificamente eu, gosto de organizar minhas coisas assim, ó. Quer ver, ó? Vou até fechar tudo. Isso dá certo para quem está no Windows, no Mac, no Linux, sei lá. Eu gosto de criar um diretório chamado projetos, tá? Pode ser em inglês ou em português. Eu tenho mania de criar ele como. Eu vou abrir meu Explorer aqui, ó. Para quem está no Windows e não tem WSL, aqui no C2 ponto, eu gosto de criar esse diretório aqui chamado Projects, né? Aí fica meus projetos aqui. Para quem está no Mac ou no Linux, a hora que você abre o terminal, geralmente você está na home. Se você der um pwd, ele te fala onde você está. Ó, home e o nome do seu usuário. A partir daqui tem os outros diretórios do sistema. Então na home eu falo lá, tipo, mkdir projects. Ele vai criar mkdir é make directory, né? Crie um diretório. Então mkdir projects, ele cria um diretório chamado projetos para mim, tá? Aí eu dou um cd projects. Tô dentro do diretório projetos. Eu só não dei enter ali porque eu já tinha ele para evitar algum conflito, tá? Então, se eu der pwd aqui, a minha estrutura fica assim, ó.
Então, dentro do meu usuário ToolJobs, eu tenho projects, tá? E quando eu estou no Windows puro, eu gosto de jogar lá no C2 ponto mesmo, que é mais fácil achar. Você dá tipo C2 ponto, CD, C2 ponto, barra projects. Você já acha ele. Então, eu gosto de deixar ele bem na raiz mesmo, tá? Aí, qual que é o padrão que eu sigo aqui a partir de agora? Quando a gente cria uma conta no GitHub, tá? Geralmente ela vai ter o endereço aqui, github.com, barra o nome do seu usuário. O meu é Ícaro Jobs. Esse aqui é o meu usuário. Ah, não sei o nome do meu usuário. Depois que você criou a conta, se você vir no seu menu e clicar em Profile, ele vai te redirecionar. É que aqui eu estou na conta da Ícaro W. Silva, é a minha conta da Analytics que eu criei, mas a minha conta pessoal é Ícaro Jobs, tá? Mas eu vou fazer o exemplo nessa mesmo, Ícaro W. Silva, que é a minha conta aqui da Analytics, que eu usei o e-mail da Analytics para criar. Então, isso aqui é minha conta pessoal, tá? Isso aqui é uma conta empresarial, por exemplo, github.com/barra Analytics Educacional. É uma empresa. Então, o que que eu e a Carla fez? A gente pegou dentro de um usuário normal nosso, tipo dentro do usuário nosso assim, a gente veio aqui, ó, no menu Organizations, tá? E a gente foi criou uma nova organização, New Organization, entendeu? Aí quando você cria uma nova organização, é como se fosse você criou a sua empresa dentro do GitHub. E aí os seus projetos ficam amarrados a essa empresa, tá? Então, os projetos vai ficar sempre assim, por exemplo, github.com/barra análise educacional barra nome traço do traço projeto, tá? Quando for empresa. E quando for no seu pessoal, vai ficar o seu usuário, Ícaro W. Silva, barra nome do projeto, tá? Essa é a estrutura. Então, sempre confiram em qual conta eu estou trabalhando, na minha pessoal ou na da empresa, tá? Projetos da empresa a gente sempre mantém na empresa, projetos pessoais a gente sempre mantém na nossa conta pessoal, tá? Bom, e aí, como eu criei meu diretório Prods, e o que, que eu tenho mania? Ó, o meu usuário chama Ícaro W. Silva. Se eu for fazer um projeto pessoal para mim, eu vou criar um diretório no meu computador com o mesmo nome de usuário do GitHub. Então, mkdir Ícaro W. Silva. E dentro desse diretório cd Ícaro W. Silva, aí sim eu vou criar os repositórios, que é os projetos que eu vou trabalhar. Ah, mas e na Analytics? Ah, então eu ia criar o diretório chamado Analytics Educacional, que eu já tenho aqui, ó. Quer ver, ó? ls-la. Para listar os diretórios que eu tenho. Ah lá, eu tenho diretório Analytics Educacional, tenho diretório Ícaro Jobs. Quando a Carla estava fazendo o pessoal dela, tinha o diretório com o usuário da Carla, entendeu? CD Ícaro W. Silva. Vamos trabalhar nesse diretório então. Eu sempre recomendo vocês fazer isso, tá? Faz essa organização que não tem erro, vocês vão achar os projetos na máquina de vocês de uma forma extremamente rápida e simples. Então, a partir daqui, a gente pode criar um projeto. A gente tem duas formas de criar um projeto. A gente pode criar o projeto a partir da nossa máquina e depois sincronizar com o GitHub. A gente pode criar o projeto no GitHub e trazer para nossa máquina. Dá na mesma, é a mesma coisa. É, Só que eu prefiro, e é mais fácil, quando o projeto não tem nada ainda, eu vou começar um projeto do zero que não tem nada. Criar do GitHub e trazer para minha máquina. Se é um diretório que você já tem alguma coisa, fala, nossa, agora eu preciso versionar. Então, aí é o processo inverso. E a gente vai ver aqui, tá? Vamos criar um projeto aqui. Então eu vou vir aqui no repositories. Eu acho que eu vou criar das duas formas para não ter erro para ninguém. Então eu vou começar criando daqui, ó. Repositories new. Então lembrando que um projeto, só voltar aqui, ó. Um projeto no GitHub de um projeto de código não é projects. Não confunda com projects. Projects no GitHub é outra coisa. Pensa que o projects no GitHub é como se fosse, sei lá, aquele board do Gira para a gente organizar as tarefas que a gente tem para fazer. Então, eu quase não uso isso aqui. Eu prefiro usar Gira, Trello, qualquer outra coisa. Eu não uso do GitHub, eu não gosto.
É, é repositories, tá? Repositórios, repositório de código, tá? Então, vamos criar um novo repositório de código aqui. Vamos chamar ele aqui, sei lá, de treinamento traço git traço GitHub, tá? Aí você pode pôr uma descrição, tá? Se você quiser aí. Então, treinamento para a equipe da Analytics, sei lá. Visibilidade. Se eu deixo público a visibilidade, o mundo inteiro vai ter acesso a esse projeto meu. Então toma muito cuidado com essa parte, tá? Eu, nesse caso aqui, eu posso até deixar público porque não é um projeto de treinamento, não vai ter quase nada aqui, depois eu removo ele, tá? Mas se é um projeto valendo, não, isso aqui é para uma empresa, vai ter coisas que não podem ser expostas, sempre privado, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar público. Essas partes aqui, tipo, eu quero já deixar um arquivo README, eu deixo não, eu gosto de criar esse README na mão, tá? Git ignore também eu gosto de criar na mão, eu deixo não aqui. E geralmente eu deixo sem licença, mas se for um projeto open source, que todo mundo vai ter acesso, você pode escolher uma licença MIT, ou uma licença, sei lá, é, GNU, qualquer uma dessas licenças aqui, Apache License, tá? Agora, se for um projeto privado, aí nem precisa pôr licença, tá? Não é obrigatório isso aqui. Então eu vou criar. O que que ele fez aqui nesse momento? O que que ele está fazendo, né? Ele basicamente ele criou só para ficar claro, tá? Vamos lembrar sempre do Google Drive. É como se no Google Drive eu tivesse um diretório chamado Ícaro W Silva e dentro desse diretório Ícaro W Silva eu criei um diretório chamado treinamento GitHub. É a mesma analogia, assim, só para ficar claro, tá? Então agora a gente tem esse espaço aqui, né? Esse repositório que a gente pode sincronizar o nosso trabalho nele, tá bom? Então, eu comecei de cima para baixo, né? Então, eu estou fazendo lá do GitHub para trazer para o meu computador. Aí, o que, que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar. Eu sempre uso o SSH, tá? Mas dá para fazer por HTTPS também. Você vai pegar o HTTPS aqui, e aí você vai pegar o terminal seu lá, no diretório que é dentro do diretório do seu usuário, não dentro do diretório do projeto, porque o do projeto ele já vai criar. Você vai falar git clone e colar o link que você pegou lá. Mas como eu falei, eu gosto de usar SSH para clonar. Então eu uso SSH aqui, copio e colo aqui, tá? Vou dar enter e ele está clonando e aí ele deu um warning aqui, isso é normal. Por que o warning? Ele falou aqui, ó, aparentemente você clonou um repositório que está em branco, realmente, não tem nada ainda. Se eu der um ls espaço traço LA, ó o diretório, tá aqui. Então ele trouxe de lá para o meu computador. Então eu vou dar um cd treinamento GitHub. Se eu der um ls-la, ele só tem um diretório .git. O que que é esse diretório .git? Esse diretório .git é o próprio sistema de versão Git que cria para falar assim, ó, esse diretório aqui ele está sendo traqueado, versionado por Git. Se não tiver esse .git, e não é a gente que cria, é o próprio sistema Git que cria, tá? Se não tiver esse .git, o traqueamento não vai rolar, os comandos Git não vai funcionar, enfim, tá? Então, a partir daqui, tudo que eu fizer, ó, por exemplo, vou dar um touch aqui, ó, teste.txt, criei um novo arquivo, tá? Se eu der um git espaço status, eu vejo o que, que aconteceu. Então ele mostrou aqui, opa, tem um arquivo, ó, untracked files, ó, um arquivo não rastreado que eu só criei, tá? Aí tem os outros passos que a gente vai fazer depois, mas enfim, só para mostrar que aqui é, eu já estou pronto para começar a trabalhar à vontade aqui. Nesse momento eu já poderia abrir o cloud aqui, começar a conversar com ele, fazer o que eu quero, porque já está tudo certinho, tá? Só que tem o passo de fazer o ao contrário, de você começar o projeto, que é geralmente o que a gente faz, né? Eu vou até excluir esse diretório, rm-rf, treinamento git, tá? É, Você cria ele aqui e depois sobe para lá. Então, como que ficaria? Eu vou
mkdir para criar um diretório, treinamento, traço git, traço github, criei o diretório, vou entrar no diretório, e se eu der um ls-la, não tem o git aqui, tá? Então se eu der um git status, ó, ele vai falar fatal, isso aqui é um problema. Se você vê fatal, tem coisa errada aí. Ele tá falando aqui, ó, amigão, não tem nenhum um diretório Git aí não, ó, ponto .git, eu não achei. Então eu tenho que falar, nesse caso, quando eu crio, quando eu começo o projeto do meu computador, eu tenho que dar um comando explícito para falar, vamos começar a versionar a parada aqui? Então a gente faz assim, ó, git init. Quando eu falo git init, ele falou aqui, ó, inicializado um repositório git vazio em, e ele deu o caminho inteiro aqui. A partir de agora, se eu der um ls-la, a gente tem o diretório .git aqui, ele é um diretório mesmo, tá? E esse ponto antes dos diretórios, geralmente significa assim, ó, esse diretório é oculto, não quero que ninguém veja, tá? E aí se eu der um git status aqui, ó, ele já não deu erro. Ele falou, ó, você está no branch main, não tem commit ainda, né? Nada para commitar. E aí eu poderia fazer a mesma coisa. Touch, teste.txt, git status. Ah lá, ficou igualzinho, tá? Tátil, mas e aí, como é que eu subo esse teste aqui lá pro GitHub? Porque se eu atualizar ele aqui, ele está falando para eu fazer a configuração do repositório aqui. Então aqui ele já te dá a dica quando você cria o repositório. De qualquer forma, você vai ter que criar o repositório aqui manualmente, igual a gente fez, tá? E aí ele está falando assim, ó. é, ou você cria um novo repositório usando esse comando, aí ele dá o exemplo lá, o git init que a gente usou, ó. Aqui esse comando é para criar um readme, tá? E aí você faz tudo isso aqui, ou puxe um existente. No nosso caso, a gente é existente porque a gente criou o diretório, a gente deu git init na mão, então é o existente. Então é só executar esses três comandinhos aqui. Então eu vou pegar aqui esse comando, literalmente Ctrl C, Ctrl V, tá? Esse primeiro comando, ele tá falando aqui, ó, git remote add origin. O que é isso? A gente está falando assim, oh, git, lá no remoto, que é o GitHub, né, remoto, tá? Lá no remoto, adiciona essa origem aqui, e tal. Aí ele configurou. Opa, agora esse diretório local está sincronizado com a nuvem. Só sincronizado, eu não mandei nada. Esse git branch-m main é para a gente mudar o nome para o branch main. Mas se a gente der um git espaço branch aqui, aqui ele não está mostrando. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui ele não está mostrando, mas quando a gente dá um git status, ele fala aqui que a gente está no branch main. Ó, mas beleza. Então não preciso executar esse comando aqui, porque eu já estou no branch main, tá? E aí tem esse último comando aqui que ele fala git push "-u origin main", tá? Esse comando aqui você vai digitar só uma vez, que os próximos comandos para enviar código é só git push, git push, git push. Esse aqui é só para você configurar enviando já configurado, tá? Então, git push, né? Traço U, que é upstream, né? Então, tudo que eu enviar vai ser sincronizado automaticamente com a origem main, tá? Enter. Aqui, deixa eu ver que eu fiz uma caquinha, né? Deixa eu ver. Source spec main does not match any. Talvez ele de fato precisa criar aquele branch lá. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. Ó, isso aqui, na verdade, nessa conta aqui que eu tenho, isso aqui é um problema que provavelmente não vai acontecer com vocês, porque eu tenho duas contas, tá? Eu não tenho a permissão para fazer o push lá, porque eu configurei a minha chave SSH nessa conta aqui do Icaro Jobs. Deixa eu abrir aqui, ó.
Mas com vocês não vai acontecer porque provavelmente vocês vão ter uma conta. Quer ver, ó? Porque minha chave SSH está configurada aqui nessa conta, tá? Aí, nessa configuração de chave SSH, ela é um pouquinho mais chatinha, mas eu prefiro trabalhar com ela. Eu vou criar um outro diretório aqui, ó. É, treinamento teste. Só para a gente não perder o exemplo ali, tá? Treinamento com o pessoal da Analytics. Vou deixar público aqui, vou criar. É porque nesse aqui eu vou ter permissão, no outro eu não vou ter. Ah, e foi até bom que a gente fez isso, que aconteceu isso, que eu posso mostrar para vocês também. Se a gente fizer um git remote-v, ele tem a origem configurada aqui. Eu preciso trocar essa origem para outra conta. Se uma hora vocês precisarem fazer isso, a gente vai fazer aqui git remote rm origin. E se eu der o "-v" de novo, ele sumiu. Tá? Então agora eu vou trocar a minha origem. Eu vou pôr a origem lá para a conta que eu tenho permissão para fazer o push aqui, tá? Então eu vou digitar esses três comandinhos. Vamos ver se ele consegue puxar. Aqui eu tenho permissão. Ai, por que que ele não deixou? Push failed some refs. Ah, tá. Ele não ia deixar puxar mesmo, galera. É, foi falha minha aqui, perdão. Deixa eu voltar para a origem que estava aqui. Eu entendi a mensagem. Git remote rm origin. Vou reconfigurar essa aqui, que estava. Vou pôr o branch aqui. E aqui, ó, o que está acontecendo, ó? Ele está falando aqui, ó, erro, falhou ao puxar algumas referências para o GitHub. Por quê? Porque se a gente der um git status aqui, a gente tem coisa pendente, tá vendo? É por causa disso. Então, qual que é o passo para a gente falar assim, ó, eu quero versionar isso para enviar? Então, primeiro passo, git add o nome do arquivo, .txt, ou se tiver vários arquivos e você quer adicionar tudo, você faz git add espaço ponto. Mas se for um arquivo só, pode falar o nome do arquivo, tá? Geralmente eu uso add ponto, geralmente. É raro eu usar o nome do arquivo específico. É só quando tem vários arquivos eu falo, não, eu quero subir só esse e esse. Aí eu só passo o nome dos arquivos que eu quero, tá? Nesse momento, se eu der um git status de novo, ele ficou verdinho. Por quê? Porque agora ele está sendo traqueado, tá? E nesse momento, eu preciso colocar uma mensagem para subir, falando o que foi feito. Então, eu vou fazer git commit -m, vou abrir aspas dupla aqui, e eu vou falar assim: criei um novo arquivo teste.txt. Eu estou falando exatamente o que está acontecendo. Enter. Agora, nesse momento, se eu der um git status, você vai ver que ele vai falar aqui, ó, você está no branch main, não tem nada para comitar, o work tree, que é sua árvore de trabalho, tá limpa. Quando você chega nesse status aqui, aí sim, você pode vir e fazer o git push "-u origin main, tá? Que aí ele vai enviar para lá. Aí sim, esse erro aqui é o de falta de permissão, tá vendo? Aí sim, aí beleza, faz sentido, tá? Mas no projeto de vocês, ele vai enviar normalmente, sem problema nenhum, tá? O que que eu vou fazer então? Eu vou trocar só a origem agora para aquele lá, para a gente poder fazer o push e não perder o exemplo. Mas como eu falei, para vocês aí não vai dar problema, porque eu acho que vocês não têm múltiplas contas igual eu aqui. Então vou acessar lá de novo aquele projeto que eu acabei de fazer. Cadê ele aqui, ó? Treinamento teste. Vou pegar aqui só o esquema para trocar a origem, para trocar a conta assim, né? Então git remote rm origin, removi a origem. Se você quiser conferir, git remote -v, não apareceu nada, então removeu. Aí eu vou
configurar a nova origem. O meu branch já é main, então já vou tentar puxar direto. Ó, nessa conta eu tenho permissão, ele deixou, tá? Aí o que, que ele falou aqui? Ele falou, e só para deixar claro, pessoal, tá? Eu tenho um outro computador, só para não confundir vocês. Eu tenho um outro computador aqui, ó. Deixa eu mostrar rapidinho, tá? Eu tenho um outro computador aqui que é da minha rede, que é um computador mais seguro, é um computador Linux e tal, que é onde eu trabalho com os projetos, tá? Então aqui nesse computador aqui, ó, aqui nesse computador aqui, aí ó, tô fazendo até a gestão escolar. Aqui eu tenho a permissão do usuário que eu tenho lá na Analytics, entendeu? Então, para coisa empresarial, eu gosto de usar esse servidor meu aqui, que é mais seguro. Enfim, questão de segurança mesmo. Linux eu confio mais, tá? E é por isso que ele não deu a permissão, porque eu configurei em outro computador, tá bom? O que pegou aqui? Vamos fechar isso aqui. Beleza. A partir do momento que eu conseguir fazer o push, a primeira vez é sempre assim, e as próximas vezes que eu fizer o código é só git add ponto, aí depois git commit traço m, a mensagem referente ao que foi feito, e depois git push, os próximos. É sempre assim esse fluxo, tá? E aí se eu atualizar aqui no GitHub, você vai ver que tem um arquivo teste aqui. Sem nada, mas ele subiu, porque no meu computador não tem nada. Eu só dei um comando touch, que é para criar um novo arquivo aqui. Touch qualquer nome, ele cria um arquivo, tá? Então eu mostrei como que a gente cria um projeto de cima para baixo, né, do GitHub trazendo para cá com Git clone, e como eu crio um projeto de baixo para cima, que é criando aqui e digitando aqueles comandos lá para sincronizar com o GitHub. A partir desse momento, a gente poderia abrir o cloud aqui e conversar com ele, pedir as coisas, tá? Tranquilamente. Até aqui, nesse momento que eu cheguei, vocês têm alguma dúvida? Posso continuar? Como é que tá? É muita coisa? É pouca coisa? É muita coisa, mas tá tranquilo. Tá tranquilo? Pra você tá tranquilo, né? Então, eu estou tentando ser o mais Não, eu tô didático falando pra cá, possível, ó. porque querendo ou não, isso aqui é coisa de programador. Vocês estão É, aprendendo coisas de programador, entendeu? E coisas de entendeu? programador geralmente não é simples, tá? Mas graças a Deus hoje a gente tem IA para ajudar. Só que assim, eu não quero que vocês sejam refém da IA. Pelo contrário, eu quero que vocês saibam perguntar exatamente o que vocês querem para a IA. É isso, entendeu? Para ter mais assertividade no que vocês forem construir. É só isso. E hoje o Git, assim, ó, se fosse pontuar entre Cloud, Git, GitHub, Python, se fosse pontuar tudo que rola hoje, o que eu faria para vocês, assim, ó, prioridade zero que vocês têm que dominar é Git e GitHub. O resto é fácil. O resto a IA ajuda a gente. Mas os conceitos do Git a gente precisa saber. Tá? É mais por causa disso mesmo. Aí, vamos dar mais uma avançadinha aqui então. Ô, Ícaro, Pode falar. só para eu ver se a sequência ficou lógica aqui para mim. Então, Uhum. eu baixo, né, o Git, e já tenho uma conta lá no GitHub. Você já tem a conta, você já criou Eu a já conta. tenho, no meu caso, eu tenho a conta. Então, eu Perfeito. baixo o Git e aí eu faço os comandos iniciais aqui do Version, as configurações do meu e-mail, confiro direitinho, né? Se Isso. ele está nominal a mim, o e-mail direitinho. E Isso. aí eu vou lá no meu GitHub, dentro de New Organization, né? Crio Aham. um, 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 um novo, que é Uma o companhia, uma repositório. organização. Vou criar um dentro de Em repositório. organização, só lembra assim, ó, em organização, você vai criar a sua empresa dentro do GitHub, tá? Entendi. Em repositórios, você vai criar o projeto. Aí você só Projeto. precisa ver se você está criando um projeto dentro de uma organização ou um projeto dentro da sua conta pessoal.
Lembrando que quando eu estou falando criar um projeto lá no GitHub, eu estou falando de criar um repositório. É que não existia esse Tá? projetos. Ele é novo, assim, pouco tempo, né? Então Tá, eu então, costumo falar projeto, mas é repositório mesmo, tá? tá, É então eu repositório. posso tanto ter um repositório dentro da minha conta normal, como eu Isso, posso criar uma new organization. isso. Entendi, É entendi. isso aí. E aí, a partir do momento que eu criei aquele nome lá, que eu dei um nome para esse projeto, para o repositório, né? Eu Aham, nomeio esse repositório, sim, e aí eu pego aquela identificação que está em HTTPS, isso. SSH, e já jogo ele direto no Git. Na verdade é assim, ó. Esse HTTPS, SSH, é a forma que a gente vai se comunicar para enviar ou receber dado. É basicamente isso, tá? É só Tá, isso. Não se apegue tá. muito a isso. Por Aham. exemplo, como eu tô aqui, ó, pode ser nesse exemplo mesmo, ó. Analytics educacional, tá? Aqui ele não está mostrando para mim, mas se eu dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, abrir outra aba, Ctrl V, ó, ele já trouxe o protocolo de comunicação que é o HTTPS, tá? O HTTPS, ele é bem seguro, o SSH também, tá? A diferença é assim, ó, se você não manja muito de terminal, vai de HTTPS que vai dar tudo certo, tá? Se não, precisa configurar uma chave SSH. Eu posso até mostrar para vocês. E aí, depois que você configurou a chave SSH, aí você usa sempre SSH, tá? É porque se eu mostrar essa parte aqui agora, eu acho que vai expor minha chave e vai perder um pouco a segurança. Mas Não, depois eu beleza. posso mostrar no privado para vocês. Mas basicamente o esquema do SSH é assim, ó. Você abre o terminal, não sei, que computador que você usa? É Mac, Linux, o que que Agora é? eu estou no Mac. Mac, beleza. No Mac tem um comando lá, deixa eu dar um clear aqui, ó, que chama ssh-keygen. Você vai dar enter, 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 enter. Não precisa pôr senha, não. Aí ele vai gerar um arquivo para você, que ele vai ficar em cd /ssh id underline rsa id_rsa.pub. Eu não vou dar enter aqui. Ou senão ele vai ter um id edrsa. Quer ver, ó? cd. Vou dar um ls que é melhor. ls tio barra ponto ssh e vou dar um enter aqui. Pronto, aí você vai ver todas as minhas chaves SSH. Então, nesse caminho aqui, SSH tem a IDRSA e a IDRSA.pub. Você precisa do ponto .pub. Se você desse um cat em tio barra ponto, depois que gerou o SSH keygen, tá? SSH id underline rsa.pub, ou se não, se tiver outro nome, tipo ed blá, 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 ponto .pub, tá? Vai ter uma chave que tem ponto .pub. E da enter, ele vai retornar algo estranho assim, no final, two jobs, o nome do seu usuário. Aí você vai copiar essa chave, que é a sua chave SSH. Eu estou simulando, tá? Mas é exatamente isso Tá. que vai acontecer. Você vai vir na sua conta, você vai vir aqui em Settings, você vai vir aqui em SSH, New SSH Key, você vai dar um nome para ela, sei lá, SSH do meu Mac, sei lá, e colar ela aqui. Na hora que você Entendi. der Add Key, já era. Aí você configurou o seu computador para ter permissão no GitHub. A partir disso, você só usa SSH, que foi o que eu fiz com a Carla lá. A Carla só tá usando SSH. Eu não lembro se eu fiz com a Alice, mas enfim. Eu prefiro usar SSH porque ele é mais rápido que o HTTPS e ele é bem seguro, entendeu? Então, Uhum. se você tem muito código para enviar, ele envia rapidinho via SSH. Só por causa Tá, disso, tá? beleza. Mas o HTTPS funciona também, tá? Funciona normal também. É só isso a diferença. E aí, igual eu estava mostrando aqui na outra conta, ah, eu tô na minha conta github.com/barra Ícaro W Silva, então eu tô na minha conta pessoal, tá? E tem a conta Analytics, que é uma organization lá que a gente criou, uma organização, e dentro da organização eu posso criar repositórios também, entendeu? Aí vai ficar. Deixa eu só criar aqui, depois eu apago, que eu já ensino vocês a apagar também.
Teste, treinamento. Teste, treinamento. Sei lá. Vou pôr como um privado, até para ninguém ver isso aqui. Ó, agora ficou github.com barra analytics educacional barra teste treinamento. Ou seja, a gente tem um repositório teste treinamento dentro da organização analytics educacional. Entendeu? Entendeu? Não? Entendeu? Não? Ah, é que você estava no mudo e eu não estava te vendo. Mas tá. Aí, Sim, entendi isso aí. beleza. Ah, não vou usar esse repositório, criei outro, sei lá. Vocês vêm aqui em settings, tá? Abaixa tudo aqui, ó. Delete this repository. Eu quero só arquivar ele para não ver, mas quem sabe futuramente eu quero restaurar ele, aí vocês vão em arquivar. Não, realmente eu quero deletar, tal, não faz mais sentido. Você vem em delete this repository, tá? Aí eu vou confirmar aqui, ó. Eu quero deletar esse repositório. Ele dá vários avisos aqui, ó. Presta atenção, não sei o quê. Tá. Aí ele fala assim, ó, para confirmar, digite isso aqui, ó. Ele tá falando, tá? E aí eu copiei e colei, vou dar um delete desse repository, vou pôr a minha senha. Olha para você ver quão grave que é isso aqui, ó. Aí eu vou pegar meu autenticador aqui de 2 fatores, deixa eu ver que conta eu tô, da Analytics. Aí a da Analytics vai ser essa daqui, ó. Deixa eu ver. Ícaro W. Silva. Tá lá, pronto. Aí eu excluí, agora já era, não existe mais esse repositório. Ah, bom, beleza até aqui, tá tranquilo? Posso continuar? Fala no microfone aqui, eu não tô vendo você. Para mim pode, Ícaro. Tá bom, eu vou continuar então, tá? Ó, se vocês depois revisar até esse ponto aqui, vocês já sabem pedir para IA, ó, inicializa meu repositório Git, faça um add mais commit. Só de falar isso, ela já vai fazer o commit com a mensagem perfeita, que ela sabe que ela fez, entendeu? Faça o push, ela já vai saber enviar lá. E o legal é que vocês sabem o que significa cada uma dessas coisas. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou falando que vocês vão ficar digitando comando igual eu estou digitando aqui. Eu estou digitando para vocês saberem por trás dos panos o que acontece. Só. Mas na verdade, geralmente vocês vão pedir para IA fazer, tá? Tem um ponto muito importante aqui, aí a gente vai começar a falar das vantagens de usar o GitHub. Primeiramente, eu sempre recomendo vocês ter o VS Code instalado, tá? O VS Code é uma plataforma de desenvolvimento para criar código e tal. Mas enfim, a gente usa ela mais para ficar xeretando arquivo e ficar perguntando para IA atualmente. Essa é a verdade. Tá? É simples, baixa para o seu sistema operacional aí. Se for Mac, só arrasta para Applications. Se for Windows, Next, Next, Next e até da Finish. Tá? Aí, depois que você instalou, geralmente, tá? Geralmente, você pode navegar no terminal até o diretório que você quer, dar um code, espaço ponto, que ele já abre o VS Code nesse diretório atual, que ele abriu aqui, ó. Ah, isso não aconteceu, não tem problema, tá? Eu vou dar um file close folder aqui e vou fazer a abertura manual aqui. Deixa eu deixar do lado direito aqui para vocês verem, ó. Você pode vir em file, open folder e aí vocês vão navegar onde está a parada. Então, projects, Icaro Jobs, treinamento Git GitHub, não foi esse, né? Porque eu fiz na Icaro W Silva, treinamento Git GitHub, ok, pronto. Aí ele já vai abrir lá. Geralmente, automaticamente ele abre essa janela do agente do GitHub Copilot, né? É tipo um Cloud, mas eu não gosto de usar o Copilot, para falar a verdade, eu gosto de usar o Cloud mesmo. Então eu fecho isso aqui, tá? Geralmente a aba de vocês vai estar do lado esquerdo, assim, tá? Eu gosto de usar do lado direito. É um toque que eu tenho, tá? Vocês não precisam ter esse toque que eu tenho. Eu gosto de usar do lado direito. Isso é indiferente, tá? No Windows, se você der Ctrl aspas simples, ele abre o terminal aqui.
talvez no Mac isso dê certo também, tá? Em alguns sistemas operacional, é Ctrl Shift o acento do E ali. Acho que é o grave que chama, sei lá. Enfim, é o Ctrl Shift o acento do E ali. Ele abre o terminal. Ah, nenhum dos dois deu certo. Nem o Ctrl aspas simples, que fica do lado esquerdo do 1 na maioria dos teclados, e nem o Ctrl Shift acento que fica do lado direito do P. Não deu certo nenhum dos dois, não tem problema. Você pode vir aqui em View Terminal. Aqui ele vai te falar qual é o atalho do seu sistema operacional também. No meu aqui ele está falando Ctrl aspas simples. E ele abre o terminal, tá? Geralmente, a gente vai trabalhar nesse modelo aqui, VS Code, tá? É, Aí tem o Explorer, que é o explorador de arquivo aqui, tá? E tem o terminal, que é onde a gente pode abrir o cloud e ir fazendo essas coisas. Geralmente, hoje, a gente vai trabalhar nesse formato assim, tá? Boas práticas é isso aqui. Aí, o que que acontece? Agora eu não vou usar mais terminal, tá? Eu juro pra vocês, que é meio maçante pra quem não gosta. Mas a gente vai começar a olhar só a estrutura aqui. A gente tem esse arquivo teste que eu criei, tá? Eu geralmente nos meus projetos de IA, eu tenho mania de criar um diretório que ele chama Playground. Eu acho que as meninas já viu eu criando esse diretório. Por que Playground? Ah, é um lugar que eu vou fazer bagunça no projeto sem comprometer o projeto e sem subir nada do que está aqui dentro. Mas como que eu faço isso? Tá? É aí que entra o git ignore. Então eu vou dar um botão direito aqui numa área em vazio, vou dar um novo arquivo, não é nova pasta, novo arquivo, tá? Dá um ponto git ignore. Ele começa com ponto mesmo, porque é um arquivo que é para ele ser oculto, tá? E aí dentro do git ignore eu vou falar ignore aqui, ó, playground, certo? Só que como ele é um diretório, eu ponho barra no final, tá? Se ele fosse um arquivo, playground.txt, mas como ele é um diretório, playground barra, tá? Salvei, tá? Você viu que ficou cinza aqui, não sei se vocês repararam. Ele ficou cinza. A partir do momento que tá cinza aqui no VS Code, ele tá ignorado e pronto, acabou. O que eu fizer aqui dentro não vai subir para o versionamento, vocês vão ver. Eu tenho mania de criar um arquivo dentro de Playground chamado prompts.txt, tá? Por que, tio, você faz isso? Porque, eu tô falando por que, tio, porque meu apelido é Tio Jobs, eu não sei se todo mundo sabe, né? E eu falo comigo mesmo. Eu sou louco mesmo, gente. Mas, enfim, eu gosto de ter esse arquivo prompts.txt atualmente, porque eu gosto de escrever meus prompts bonitinho aqui, sei lá. É, eu vou fazer aqui, ó. Crie um arquivo readme.md na raiz do projeto é, referente a esse projeto de treinamento, Git e GitHub. Eu vou dar um view word wrap para ele quebrar a linha, tá? Aí, senão o texto fica numa linha só infinitamente. Pronto. Então, vamos supor que meu prompt fosse esse, tá? Geralmente meus prompts é muito maior que isso. Mas vamos supor que fosse esse. Aí eu tenho mania de copiar aqui, aí eu abro o Cloud aqui. Eu estou usando o Cloud, vocês podem usar qualquer IA que for aí. O Cloud ele vai dar essa mensagem inicialmente, né? Eu dou um Enter aqui, ele abriu, aí eu colo o prompt aqui. Enter. Aí ele vai fazer as paradas que ele precisa fazer aqui. Só que o próprio Cloud vê que tem git ignore e ele vai ignorar tudo que está aqui, a não ser que você fale explicitamente, considere o arquivo prompts no diretório playground, aí ele considera. Senão, até a IA ignora isso, não é só o git, tá? Então, ó, vamos lá. Agora eu vou fazer o fluxo na IA aqui, ó, do git. Ele criou o arquivo para a gente, certo? Aqui, ó, o arquivo bonitão. Se eu clicar aqui, ó, na lupa aqui, eu vou minimizar aqui, vou minimizar aqui embaixo e vou jogar ele aqui pro ladinho, ó. Ó, criou, ó, treinamento GitHub e tal, lindão. Olha as maravilhas da IA.
né? Então, beleza. Então, criamos esse arquivo aqui. Vou abrir meu terminal de novo. Vamos fazer a reflexão com base no que a gente fez manual, tá? Então, aqui ele já deu uma sugestão de commit this, mas a gente sabe que tem um add antes e tal. Se a gente falar, apertar o tab aqui que ele completa e dar enter, a própria IA vai saber, uai, eu vou commitar, vai dar um erro, ele vai falar, não, então eu preciso adicionar. A própria IA já vai dar o git add ponto, vai fazer o git commit e já era. E depois pode ser que até sugira para puxar. Mas vamos fazer manual, gente. Então no Git a gente sabe que o primeiro passo é dar um git add. Então eu vou falar aqui, ó, adicione todos os arquivos não traqueados ou não traqueados, não traqueados e comite eles. Vou pôr assim em portuguesão mesmo, pra vocês verem que a IA vai entender a parada. Ah lá, ó, ele já deu um git add "-a". O "-a" e o ponto é a mesma coisa, tá? E ele já deu um git status para entender a situação, tá? E ele já está fazendo as paradas aqui. Então ele está fazendo o git add e o git commit. E já fez, tá? Então ele fez um commit assim, ó, adiciona readme e git ignore ao projeto. Olha só, era exatamente isso que a gente tinha que escrever, entendeu? Só que a IA já escreveu pra gente. Ah lá, ele já deu a sugestão, faça o push pro GitHub. Eu vou falar, ó, faça o push. E aí aqui, ó, nesse momento, a gente só tem o teste, né? Então eu vou dar um yes e não me pergunte de novo. Porque vai que ele tem mais coisas para fazer ali. Beleza, ó, push realizado. Ele deu o número do commit. Eu vou atualizar aqui. E agora a gente tem o readme. Quando você tem um readme na raiz do projeto, ele já renderiza aqui pra gente. Bonitão, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, que agora a gente vai dar uma olhada mais a fundo no GitHub, que é a plataforma que a gente que hospeda os códigos, tá? Olhando aqui, de cara, o que a gente vê? Ó, vamos lá. A gente tem o sobre, about, sobre, né? Que é o que? Treinamento com o pessoal da Analytics, beleza. A gente vê aqui, do lado direito aqui, ó, 1 minuto. Deixa eu tirar essa extensão aqui, só desativar ela rapidinho, que ela vai... É uma extensão que eu uso para auto-traduzir alguns textos. 1 minuto. O que significa? Esse arquivo e esse arquivo foram modificados há 1 minuto atrás, tá? E esse aqui há 23 minutos atrás. Aqui tem a mensagem do commit referente a esse arquivo que foi feito. Então, só da gente olhar aqui, a gente já sabe o que está acontecendo, sem abrir o arquivo. Então, adiciona readme e git ignore. Ah, então eles foram adicionados junto, ó, a mesma mensagem, né? Geralmente o readme é uma documentação do projeto, que a gente pode ler para ter mais conhecimento do projeto. E aí aqui tem a parte de commits. No commits é a linha do tempo, literalmente, é a linha do tempo do projeto, tá? Então o que acontece? A primeira coisa que a gente fez foi criar esse novo arquivo. Só tinha isso no projeto e depois a gente voltou para esse cara. Ou seja, ele tem esse hash aqui, a gente chama de hash, né? Que é esse código do projeto. Você pode ver que aqui ele pegou só um pedacinho do hash, ó. E70DF3D. Se a gente clica em cima, você vê que ele não é só isso. Ele é tudo isso aqui, ó, o hash. Mas só com o começo do hash você já consegue alcançar ele, porque geralmente ele vai ser único, tá? Então, nesse momento aqui, quando eu cliquei em commits, deixa eu voltar lá no começo. Quando eu cliquei em commits, que eu vi toda a linha do tempo, né? Do mais atual para o mais antigo. Para baixo vai ficando mais antigo. E eu entrei aqui, que eu cliquei. Eu tô nesse momento eu tô naquele momento lá que eu fiz esse arquivo. Entendeu? Tanto que se eu vim aqui em Browse Files, isso é muito importante. Ó o que tinha aqui nessa época. Vocês entenderam agora a importância do Git? Então, tipo assim, nossa, nessa época aqui não tinha o outro cara lá e funcionava. Eu quero voltar para aquela época lá. Então, o que vocês podem fazer?
Vocês podem fazer um comando manual, por exemplo, ó. Eu vou copiar esse hash aqui. Eu vou vir aqui no Git. É esse aqui que a gente tá, né? Eu posso abrir um novo terminal aqui e falar assim, ó. Eu vou até deixar aberto aqui, ó. Git checkout esse hash aqui. Cadê meu readme? Entendeu? Meu readme já era. Sumiu. Por quê? Porque eu voltei atrás naquela versão. Então, se a gente está fazendo alguma coisa e, nossa, parou de funcionar do nada e tudo está versionado, então não tem motivo nenhum para você se preocupar. É só você vir aqui nos commit, lembrar a última vez que funcionou, volta naquele ponto que estava, com esse comando git checkout cola o hash, faz os ajustes e puxa de novo, entendeu? Não tem problema, tá? Ah, não, mas eu quero voltar para onde estava. Tudo bem. Você pode voltar por esse commit aqui, ó. Ou você pode, ah lá, já voltou. Ou você pode fazer git checkout main. Aí você tá, ó, o main é o mais atualizado de tudo, entendeu? É agora. Essa parte é muito importante. Vocês entenderam essa parte de linha do tempo e tal? Isso aqui, ó, se vocês dominou até aqui, eu poderia terminar o treinamento aqui, é sério. Isso é muito importante. Isso aqui é o que deixa a gente dormir em paz ultimamente, porque quando não existia Git, minha vida era um inferno. É sério, sério. É isso aqui que deixa a gente dormir em paz, tá? Bom, deixa eu deixar aqui o VS Code, passar mais uns pontinhos rápido aqui, porque eu acho que o principal era isso que eu queria mostrar para vocês. O git ignore, lembrando, é para ignorar diretório, é assim, para ignorar o arquivo, é, nome do arquivo ponto extensão, né? Tipo ponto docx, enfim. E o diretório para ignorar é com barra no final. Uh, Deixa eu ver o que é mais importante que a gente pode aprender aqui. O Git Status, bom, sempre para a gente ver a situação que tá, eu já tinha mostrado isso. Tem uma parada legal aqui, que vocês podem até usar IA para isso, por exemplo. Se eu der um git log, o git log ele mostra os últimos commits que rolaram. Ah lá, é exatamente aquela árvore que a gente foi lá. Só que se eu não quiser ir lá no GitHub, clicar em commit e ver essa árvore aqui do lado esquerdo, eu posso dar um git logs e ele mostra certinho, tá? Você pode fazer git log one line. Ele mostra tudo em uma linha só também, tá? O git logs às vezes é muito útil para quem está codando de fato, tá? Sem IA, mas na IA você pode falar aqui, ó, por exemplo, me mostre os últimos logs do projeto. Aí a IA vai dar um git log até mais bonito de repente e vai mostrar pra gente. Olha lá, ó, que lindão, ó, mostrou lindão aqui pra gente, tá? Então o logs é pra gente acessar basicamente a linha do tempo dos últimos commits ali, tá? Tem um comando legal aqui também, que é o git diff, que ele mostra a diferença quando tem algo alterado, por exemplo. Aqui o git diff não deu nada, certo? Beleza. Mas se eu vim aqui no meu arquivo teste, esse arquivo é apenas um teste. Vou salvar. Se você der o git diff aqui, ele já começa a mostrar alguma coisa para você. Por quê? Porque você fez a alteração e salvou, você deu um Ctrl S. Aí ele está falando, é meio difícil até interpretar isso, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Quando dá o git diff aqui, ele está falando assim, ó, eu estou fazendo diferença do arquivo teste, né? Opção A e arquivo teste, opção B, vamos falar assim, que é o antes e o depois, tá? Então, o que, que ele está falando aqui? Foi adicionado, você viu que está verde, tem um mais aqui, ó.
Esse mais significa entrou isso. O menos significa saiu isso. E vai ficar em vermelho também, tá? Então, o gitdiff ele já mostra. Você ia bater o olho e falar, então a diferença desse arquivo pro que tinha. A diferença desse arquivo que eu ainda não comitei pro que está comitado, vamos falar assim, é que entrou essa linha. Só de bater o olho. Mas você pode chegar na IA e falar: me mostre a diferença que temos no arquivo teste, tá? A gente usa arroba porque no cloud a gente consegue referenciar arquivos bem mais fácil, ele já sabe certinho, tá? Aí ele vai mostrar a diferença, bonitinho, ó, mais bonita ainda, ó. E ainda ele dá o texto que mudou. O arquivo estava vazio na versão comitada, né? Você digitou a linha, esse arquivo tá, ele fala certinho, aqui ele conta a história. A IA, ela é muito precisa para isso, mas você precisa entender o que você está pedindo, entendeu? Olha só que legal. Então, quando você estiver na dúvida, nossa, eu não sei o que, que eu fiz nesse arquivo, e agora? Você vai falar, me mostre a diferença do arquivo, arroba, e aí você vai pôr o nome do arquivo aqui, entendeu? E aí dá enter e ele vai te dar essa historinha que ele deu para mim aqui agora, entendeu? Aí você, beleza, não vou desesperar, era isso mesmo. Você faz o commit, faz o push e vida que segue, tá? Ah, eu acho que é isso assim de principal. O último ponto que eu quero mostrar para vocês é, é um ponto de big tech, vamos falar assim. Eu quero que a gente chegue nesse ponto na Analytics o mais rápido possível, que é a parte de criar PRs que a gente fala, né, pull requests, que é assim, ó. Eu vou fazer um passo extremamente simples. Considerando que agora a gente modificou esse teste.txt, mas vamos supor que ele fosse um arquivo de código, tá? Aí eu vou fazer o commit, o push, vou fazer raizão aqui, ó, git add, git commit "-m", vou falar lá, fit, por exemplo, que é um novo recurso, ou feature, dois pontos, adiciona texto no arquivo teste.txt. Enter. Beleza. Aí eu vou fazer o git. Pronto. Versionei, comitei, enviei, tá? Isso aqui que a gente fez, a gente fez diretamente no branch main, tá vendo? Então o que acontece? Se eu voltar no repositório aqui, ó, now, agora, tá? A gente fez uma modificação. Isso não é legal, por quê? Porque se a gente tivesse um processo de CI/CD, igual a gente tem na Analytics, em todos os projetos, tudo que entra no branch main, ele já manda para produção, entendeu? Isso pode ser um perigo sem validação. Então vamos supor, qual que é o certo aqui? O certo, eu vou fazer manualmente, depois eu vou fazer KIA, tá? O certo é, a partir do branch main, garanta que ele está atualizado, né? Git pull. Ou seja, o Git pull eu trago tudo que está aqui, vamos supor, se a Alice fez uma modificação nesse projeto, eu dou um Git pull, ele traz atualização para cá, tá? Tá atualizado, que ele está falando que tá already up to date, tá tudo atualizado, né? Então beleza. Aí eu vou fazer git checkout "-b", ou seja, cria um novo branch. Esse git checkout "-b" eu tô falando, cria um novo branch. Essa é o apelido. Git checkout "-b", aí eu vou falar aqui, vamos supor, se for um novo recurso, é fit barra alguma coisa. Tudo minúsculo geralmente. Se for um bug que você está corrigindo, você pode fazer fix barra alguma coisa. Ou bug fix barra alguma coisa. Então vamos simular que eu estou fazendo um novo recurso aqui. Então, fit barra add new line, ou poderia ser em português, adiciona traço nova, traço linha. Enter. O que está acontecendo aqui? Vou dar um git branch aqui. O git branch mostra todos os branches que a gente tem no local, tá? Ó onde tá verdinho. Foi o que aconteceu com a Carly e com a Alice ontem, né? Nesse momento, quando eu fiz git checkout "-b
fit barra adiciona nova linha, ele cria um novo branch e já vai para esse novo branch. Então, esse branch, nesse momento que a gente não fez nada, ele é exatamente igual ao branch main. Tá? É como se a gente desse um Ctrl C num diretório que a gente está trabalhando, Ctrl V do lado, e a gente tivesse o mesmo diretório e só renomeasse ele para fit, adiciona nova linha. É exatamente essa analogia, tá? Então eu vou trabalhar nesse branch que ele é a partir do main, que é esse daqui que está verdinho, tá? Então eu vou adicionar uma nova linha. Essa é uma nova linha que estou adicionando para testar. Qual que é a diferença agora? Ó, eu vou fazer o git add. Eu vou fazer o git commit -m. Como é um recurso novo, eu vou pôr fit, dois pontos, adiciona uma nova linha no arquivo teste.txt. Fecha aspa, enter. Beleza. Agora, se eu tentar fazer o git push, olha só o que ele vai falar. Fatal. Quando vocês vê essa palavra fatal no terminal, é para vocês prestar atenção, tá? Ó, o branch atual, tal, não tem um upstream, que é aqui. Você lembra que a gente fez o git push -u origin main, que é um upstream, que aí depois a gente só fica falando git push, git push? É isso que a gente precisa fazer nesse branch. Só que a diferença é que agora ele dá o comando pra gente aqui, ó. Porque a gente não está no branch main, agora ele dá o comando. Para esse outro branch, você vai fazer isso aqui, ó, tá? Isso aqui. É a mesma coisa que aquele outro comando que a gente fez com "-u" aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Tanto que eu vou dar até Enter aqui, que vocês vão ver que ele vai funcionar. Aí o que aconteceu? Ó, do lado esquerdo da minha tela, o Git ele tem um sistema de atualização automática sem dar refresh aqui. Então, quando eu fiz isso, quando eu puxei esse branch novo aqui, ele apareceu aqui para mim. Presta atenção, eu vou dar até um zoom aqui, né, nesse cara aqui, ó. Prestem muita atenção, tá? Aqui apareceu uma linha amarela, tá? Falando aqui, ó, esse branch teve, né, head teve dois push recente há 2 segundos atrás. Então, esse cara tá na frente do branch main que tá aqui embaixo, tá? Então, qual que é o procedimento que o time de desenvolvimento tem que fazer? O time não, a pessoa que criou o recurso. No caso eu aqui, eu tenho que vir aqui, ó, compare and pull request, tá? Eu não estou mexendo no branch main, nunca. O certo é nunca mexer no branch main. Mas a gente está mexendo agora porque os projetos estão começando e a gente tem muita coisa para entregar e não tem cliente usando. Só por causa disso. Porque o certo não é usar o branch main, tá? É fazer coisas a partir do branch main. Então aqui ele já puxa o título automático, eu vou manter. Aqui você pode pôr uma descrição e nessa descrição ele aceita Markdown, por exemplo. Ó, eu criei um novo arquivo. Se você, ó, nesse commit, na verdade, eu criei uma nova linha. Vou pôr aqui de novo, vai. Eu criei uma nova linha. Nesse commit, eu simplesmente, nossa, cadê meu português? Simplesmente criei uma nova linha. Se você der um preview, você vai ver que ele está um texto muito pobre aqui, tá vendo? Mas aqui no write, o que você pode fazer? Você pode usar Markdown. Depois vocês pesquisam esse Markdown aí. Você fala assim, como escrever textos em Markdown. E aí já vai vir a diquinha, tal, tudo certinho. Depois vocês pesquisam com calma. Mas, por exemplo, se eu colocar um hashtag aqui e dar um espaço, ele fez como se fosse o H1 ó, da web, tá vendo? Então, você pode fazer um conteúdo rico aqui. Nesse commit eu simplesmente criei uma nova linha. Arquivo, teste.txt. Ah lá, tá vendo? Ó? Markdown, vai ficando bonito. Você pode fazer, se você quiser. Você vem aqui, dá um printão aqui, bonitão. Vem aqui, seleciona a linha. Você pode dar um Ctrl V literalmente aqui que ele faz o upload da imagem. Ó, preview. Olha como fica bonito esse commit aqui, ó, esse pull request, né?
Então, quem bateu o olho fala: eu criei uma nova linha, ele explicou o que ele fez, ele falou qual é o arquivo e mandou um print. Fala: tá, mas beleza. Eu que criei esse recurso, eu detalhei, tá? Eu posso vir aqui, clicar aqui, ó, assinar isso para mim, que ele vai pôr minha carinha aqui, se você tiver uma fotinha configurada no GitHub. Se não tiver, configurem. E aí depois que eu cliquei ali, tá tudo certinho, tá lindão, pá, eu vou criar o pull request. O meu trabalho como desenvolvedor, como criador da tarefa, acaba aqui, tá? Acaba aqui. Aí, o code reviewer, o gestor, o CTO, sei lá, outra pessoa do time também vai abrir esse mesmo link, tá? Geralmente você vai falar assim, pessoal, analisem o meu PR lá, dois pontos, e cola o link. Aí quem for analisar já vai cair nesse link aqui, tá? Ele caindo nesse link aqui, eu vou até fazer do começo, que ele caindo nesse link aqui, ele vai ter aqui, ó, files changed, tipo arquivos alterados, tá? Ele clicando em arquivos alterados, ele consegue ver o antes e o depois, que é o diff. Lembra? Aqui é um diff mais bonitão. Então ele viu aqui, ó, então saiu isso aqui, tá? Que não era assim, o original, e entrou esses dois caras aqui. Tá fazendo sentido? Não. Se não fizer sentido, ele vai vir aqui, ó, e ele vai reprovar. É que como eu estou fazendo para mim mesmo, não dá para eu fazer isso, tá? Mas eu poderia vir aqui em Request Changes, né? Solicitar mudanças, clicar aqui e falar, amigão, sei lá, tá feio, hein? Troca aí. Enfim, você vai solicitar uma alteração naquele arquivo. E aí ele não vai para main enquanto o desenvolvedor não alterar o arquivo. Na hora que tiver tudo bonitinho, tudo lindinho e tal, aí você pode vir em Approve, né? Quem estiver revisando, clica em Approve e clica no botão verde aqui que vai estar liberado, né? Ou clique em Approve, deixa um textinho, parabéns, e depois clica no botão verde que vai estar aqui. Aqui ele está mostrando Submit Review, mas enfim, dependendo de como você clicar aqui, eu acho que ele vai aparecer outro texto. Depois que aprovou isso aqui, aí depois que está tudo aprovado, ele pode vir aqui e fazer o merge pull request. O que o merge pull request faz? O importante agora desse pull request, de tudo que eu estou passando aqui para vocês, que a gente já vai acabar aqui, senão vai ficar um aulão muito gigantesco. O que eu quero que vocês entendam que rolou até aqui, tá? Você lembra que a gente criou, a partir do branch main, um novo branch que chama fit, adiciona nova linha? Então, quando a gente clicar aqui em Merge Pull Request, ele vai pegar tudo que tiver aqui nesse branch, que a gente colocou novo, e voltar de novo para o branch main. E vai adicionar de novo no branch main. É isso que vai acontecer, tá? Então, se eu clicar aqui, Merge Pull Request, ele tem algumas mensagens, eu nem mexo nisso aqui, eu só confirmo mesmo. Confirma se é desse e-mail que você quer fazer também, né? Enfim, vou pôr desse e-mail aqui, ó. E confirmar. Pronto. A partir do momento que ele fica merged aqui, se você parar para pensar, a gente colocou o código novo desse branch no branch main. Ele já está no branch main. Se entrou uma cagada no branch main, já está lá. Não tem o que fazer. Então, eu vou deletar esse branch. Para mim, nem faz sentido manter esse branch aqui, tá? Porque ele já está no main, já vai rodar processo de CI, CD, deploy, enfim. Já era, já está mergeado, tá? Aí, a partir desse momento, todo coleguinha novo que der git pull já vai pegar tudo atualizado, inclusive esses novos textos aqui. Vocês viram que agora eu estou no branch main aqui, né? Então, lá no meu projeto, o que eu faria manualmente? Se eu der um git branch aqui, eu estou naquele branch ainda, tá? Eu faço git checkout. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu vou voltar para o branch main local, que eu estou no meu computador. Git checkout main sumiu. Porque meu main do branch local não é igual
o main do Origin remoto aqui, entendeu? Beleza? Então eu vou dar um git pull. Pronto. Agora ele vai trazer tudo e já trouxe a linha aqui. Entendeu? E agora, git branch. O main já está com isso aqui, esse branch aqui no meu local não me importa mais. Eu já até excluí da origem lá. Então vou copiar isso aqui, ó, o nome desse branch. Vou dar um git branch -d. Vou colar ele aqui, enter. Ó, deleted branch. O branch foi deletado. Se eu der um git branch de novo, só tem o main. E acabou. E aí começa um novo fluxo. Vou fazer uma nova tarefa. Git checkout -b. Se for um recurso, fit barra nome do branch. E depois faz a tarefa e faz commit, push. Blá, blá. É assim, o ciclo é assim, tá? E aí terminou a tarefa, pede para revisar, tal, tal, tal. O único detalhe hoje nosso é isso. Por isso que eu queria muito que vocês entendessem o porquê que ainda a gente está trabalhando no main, tá? Não é para a gente trabalhar no main. Mas como ainda a gente não tem cliente, tem muita demanda, os produtos estão começando agora, não tem problema. O time é pequeno, a gente está estruturando. Mas vai chegar um momento que eu vou proteger o branch main para push direto. Aí ninguém mais vai conseguir fazer push na main, que é um perigo fazer push na main. Sempre vai ter que fazer um PR, que é um branch à parte, a partir do main, né? Git pull, atualizou. Aí faz git checkout, -b, bababá, cria nesse outro branch, puxa. Ícaro, você revisa o código que eu subi agora? Reviso. Manda o link do PR aí, que é mais rápido. Senão eu abro o projeto lá, venho no PR, eu vou listar ele aqui, que agora não tem nada, né? E entro nele. Tanto que aqui, por padrão, ele cria um filtro que o PR é open, tá? Se você tirar isso aqui e der enter, ele busca todos. Aí a gente consegue ver aqueles PR anterior. Mas enfim, tá? Geralmente a gente só quer ver o que está aberto mesmo. Então não tem nenhum PR aberto, não tem nenhuma tarefa aqui para fazer, para revisar no momento, tá? É, tem mais coisa de Git, GitHub, mas assim, pra gente que está usando muita IA hoje, vamos falar assim, vocês não precisam mais que isso. Isso aqui que eu passei para vocês, para falar a verdade, muita gente não tem esse conhecimento que eu estou passando para vocês. Eles só estão criando projeto na IA, sem versionar, o computador queimou, vou fazer de novo, queima mais token, sabe? Então, tipo, eu só preciso desse que vocês tenham esse conhecimento. Eu vou deixar lá no, conforme a gente combinou, vou deixar no meu canal lá, tá? Sempre que vocês tiver dúvida, é um vídeo de referência para vocês ver e tal. E se tiver alguma dúvida, vocês me chamam, que aí a gente vê o que tá pegando e eu ajudo vocês também, tá bom? Espero que tenham gostado. Aí, se tiver alguma dúvida, dá um feedback também para eu saber, se entender e tal. Seria bom vocês praticar exatamente esse vídeo também, né? Depois, sabe? Com calma para entender melhor, para enraizar melhor, porque o conhecimento que eu mais quero que vocês tenham nesse momento é Git, GitHub, tá? É isso, vocês dominou isso para mim, já tá da hora. As perguntas vai ser muito melhor lá na IA já, tá? Tem alguma coisa para falar, consideração antes de encerrar? Ó, Tudo tranquilo. para eu que estou começando do zero, a cabeça funde um pouquinho no início, mas tá ouvindo, Ícaro? Pera aí. Fala de novo, porque meu fone às vezes ele morre, só isso. Não, para eu que estou começando do início, dá uma, tipo assim, ai, será que eu vou dar conta? Mas das coisas que eu já tenho feito, quando você vai explicando a questão dos comandos e tudo, já vem à memória aquilo que eu vejo a própria IA fazendo, entendeu? Sim, sim, sim. Então, assim, aí é aquele entendimento de não estar como se você estivesse trabalhando no escuro total. Aí você começa meio que começa a ter um entendimento do que Isso. ela está fazendo, É entendeu? isso que eu quero. Porque É, assim, eu não quero que vocês mandem prompt sem saber o que está acontecendo por trás. Hoje eu estou falando de Git, mas pode ser que em outro momento eu vou falar um pouco de Python. Um pouco. Aí vocês vão ter o entendimento completo, entendeu? Mas se vocês entenderem essa parte do Git, que é o versionamento do projeto, ixi,
a gente já tá com 50% top, assim, até mais, entendeu? Você viu aquela parte da diferença, a importância? Tipo, me mostra a diferença. Cara, aquilo ali é o ouro, assim. Tipo, ele mostra a diferença do arquivo atual em relação do que estava antes. Aí você consegue saber, ah, é isso mesmo que eu queria e tal. Dá continuidade. Ou não tem nada a ver com o que eu queria, já troca, né? A parte de pedir commit e push para ele já faz o texto do commit bonitinho. Então é isso, vocês entenderam o que é por trás Uhum. dos panos, entendeu? Porque Sim, vocês, com esse treinamento, já estão muito à frente de quem está usando IA sem conhecer Git e só para. GitHub. Essa é a parada, entendeu? Sim. Vocês não, elas, né? É que eu tô lá para trás, lá para trás. É, Audi. Não, daqui a pouco o Audi vai É, codar também, Elas, já tô com sabendo. certeza. só as meninas aí. Eu Tamo quero é junto. vender o negócio. Você quer vender. Não, então é isso então, gente. Ai, Obrigado ótimo. Uma aí. Sempre maravilha. que vocês quiserem Imagina. também, ô Ícaro, dá um treinamento de tal coisa e tal. Gente, é o que eu mais Ótimo. amo fazer. É o que eu mais amo fazer, tá? É só pedir que Ótimo. eu passo treinamento para vocês, tá? Maravilha. Até mais então, pessoal. Obrigadão, viu? Até, Tchauzinho. gente. Tchau. Tchau, Valeu, pessoal. Tchau, tchau. tchau.